Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. Primeiras Crônicas 13:1. E teve Davi conselho com seus capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Primeiras Crônicas 13:2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco. Primeiras Crônicas 13:3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Primeiras Crônicas 13:4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Primeiras Crônicas 13:5. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Primeiras Crônicas 13:6. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, entre a qual é invocado o seu nome. Primeiras Crônicas 13:7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Primeiras Crônicas 13:8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Primeiras Crônicas 13:9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Primeiras Crônicas 13:10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Primeiras Crônicas 13:11. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Primeiras Crônicas 13:12. E, naquele dia, temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Primeiras Crônicas 13:3. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o geteu. Primeiras Crônicas 13:14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 13. O primeiro comentário refere-se ao versículo 1. Diz o seguinte: Organização dos acontecimentos pelo cronista. No livro de 2 Samuel, os acontecimentos são apresentados na seguinte ordem: a conquista de Jerusalém, a derrota dos filisteus, a transferência da arca para a casa de Obed-Edom e, posteriormente, para Jerusalém. O cronista rearranja o relato desses acontecimentos propositadamente da seguinte forma: a transferência da arca para a casa de Obed-Edom, a instituição de Jerusalém como capital, a derrota dos filisteus, a transferência da arca para Jerusalém. O primeiro grande ato de Davi é relacionado à arca e, portanto, ao templo. O cronista apresenta Davi como um rei abençoado em função da sua fidelidade, como evidencia um tributo de Irão. O crescimento de sua família, a vitória de Davi sobre os filisteus e a grande popularidade do rei. A arca foi levada para Jerusalém em total de obediência e com celebração jubilosa. Tem várias referências aqui, mas não foram citadas. Com relação aos versículos 1 e 4, o comentário é o seguinte: a arca do concerto
acompanhava Israel em suas viagens e representava a presença de Deus com seu povo. Foi capturada pelos filisteus e devolvida a Israel. Nessa ocasião, foi levada para Quiriate Jearim, onde ficou por 20 anos, até que Davi e o povo decidiram levá-la para Jerusalém. Bem, encerramos assim hoje, né, a leitura do capítulo 13 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, estou aqui com um panfletinho desses que são entregues na cidade, né, pelos evangélicos, diz assim: se ajoelhar diante de Deus é melhor do que se curvar diante de qualquer problema, certo? Aí diz assim: por que algumas pessoas ou muitas pessoas se curvam diante de qualquer dificuldade que surge em sua vida? Será que você pode me responder isso? Será que o motivo desse desespero resume-se na falta de crença no Senhor Deus? Eu acho que já respondi. Não é mesmo? Então, pare de andar cabisbaixo. Levante a cabeça. Deus não colocou você nesse mundo para sofrer. Nosso Senhor nos deu a glória da vida para vivermos intensamente na sua palavra. Por isso, tenha fé, pois Ele o salvará. Diga bem alto: creio em Ti, Senhor. Diga de coração e verás muita coisa irá mudar na sua vida. E verás que muita coisa irá mudar na sua vida. Aceite Jesus, pois Ele opera em sua vida, mesmo que não perceba. Que a paz do Senhor esteja com você. Então, esse panfletinho foi produzido, tem a seguinte seguintes dados aqui. Visite uma igreja evangélica. Rua Jasmim, número 34, Goianazes, São Paulo, CEP 08-490-000. Tem um fax aqui e um número que estão muito pequenininhos. 11, né? 67260062. E tem outro número, que também deve ter o 11 na frente, né? 9243-1376. Porque esse panfletinho foi produzido em São Paulo, né? E o e-mail para comunicação é o seguinte: tem escrito folheto da publicita @hotmail.com, certo? Então, essa é a referência principal aqui, né? O endereço que nós já lemos e o e-mail folheto da publicita @hotmail.com. Então, esse panfleto tem muito a ver, né? Eu já tinha recebido ele há um tempo atrás. Ficou na minha bolsa, ficou entre alguns livros, e aí terminou, ficou todo machucadinho assim. Mas para essa situação que nós estamos vivendo, né, com relação ao Covid, é isso que a gente tem observado mesmo, né? Muita gente está se ajoelhando diante do Covid, né? Mas nós estamos ajoelhando diante de Deus. E aqui diz que é melhor você se curvar a Deus do que se você se curvar a um problema, como no caso Covid-19 que estamos enfrentando. Não é isso? Então, relendo aqui esse primeiro parágrafo, né? Diz o seguinte: porque algumas pessoas ou muitas pessoas se curvam diante de qualquer dificuldade que surge em sua vida. Então, a dificuldade que nós estamos enfrentando agora é o Covid, né? Será que você pode me responder isso? Será que o motivo desse desespero resume-se na falta de crença no Senhor Deus? Bem, então nós acreditamos que sim, né? Existe um medo assim generalizado, né? Um pânico com relação ao que irá acontecer conosco a partir desse episódio, né? Denominado vírus Covid-19, né? Mas a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, né? Ela nos chama a atenção que não devemos nos dobrar ao problema, não podemos nos entregar ao problema, né? Que é melhor a gente se ajoelhar
diante de Deus, né? E não se curvar diante do Covid, mas enfrentá-lo, né? De forma que haja equilíbrio mental, equilíbrio psicológico, né? Equilíbrio emocional de um modo geral. Pedimos também a Deus que proteja a nossa saúde, nossos amigos e nossos familiares. Não é isso? Bem, então, meu nome é Lúcia Marques e meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.